Por que a pressão fica baixa? A hipotensão, também conhecida como pressão baixa, é uma condição na qual há uma queda da pressão arterial. Eu tenho falado bastante aqui com você sobre a pressão alta, também conhecida como hipertensão arterial sistêmica. Porém, a pressão baixa também é um problema que acomete muitas pessoas, embora não seja tão frequente nem cause consequências tão graves como o da hipertensão. E essa pressão baixa pode dar sintomas como sonolência, tontura e até mesmo desmaios. Por isso, se você apresenta hipotensão, peço que assista esse vídeo até o final para entender melhor as causas dessa pressão baixa e o que fazer para melhorar esse problema. Meu nome é Diogo Calil, sou médico cardiologista e quero te ajudar a cuidar melhor da sua saúde. E já deixe o seu like aqui e siga o meu canal para receber todas as novidades. Compartilhe também para ajudar o maior número de pessoas a cuidar melhor da sua saúde. Então, o que é a pressão baixa? A pressão baixa é definida pela Sociedade Brasileira de Cardiologia como uma pressão menor do que 90 por 60 milímetros de mercúrio, ou falando numa linguagem mais popular, 9 por 6. Entretanto, além dessa pressão abaixo desse valor de 9 por 6, deve haver também sintomas para caracterizar a hipotensão. Por isso, é comum haver pessoas com a pressão mais baixa, mas que não sentem absolutamente nada. Nesse caso, não há muito com que se preocupar, pois essa pressão mais baixa é considerada fisiológica para aquela pessoa e não está causando nenhum dano ao organismo. Na verdade, ter a pressão um pouco mais baixa, desde que não tenha sintomas, pode até ser bom para você, pois com o passar dos anos, a tendência é que a pressão vá aumentando. Então, a vantagem é que você teria uma reserva. Por exemplo, se a sua pressão já é 9 por 6 aos 30 anos, aos 60 anos pode ser que ela esteja em 12 por 8, por exemplo. Ou seja, ainda estará boa. E essa pressão baixa fisiológica é mais comum em mulheres jovens. Os principais sintomas são sonolência, tontura, sensação de desmaio que pode chegar até mesmo a um desmaio real. Outros sintomas incluem visão turva, cansaço, palidez e suor frio. É importante ressaltar que caso você esteja apresentando esses sintomas, é recomendado procurar um médico para fazer uma avaliação, pois outros problemas podem causar esses sintomas, como por exemplo a hipoglicemia, a queda do açúcar no sangue. E por que a pressão baixa dá esses sintomas? Bem, os nossos órgãos, como o cérebro, por exemplo, precisam de oxigênio e nutrientes que vêm pela corrente sanguínea. Se a pressão dentro dos vasos estiver muito baixa, não chega o sangue em quantidade suficiente nos órgãos, provocando o mau funcionamento deles e levando a esses sintomas. E quais as causas da pressão baixa? Uma das principais causas é a desidratação. E a desidratação pode ocorrer por dois mecanismos. O primeiro, quando não ingerimos água em quantidade suficiente durante o dia. E o segundo, quando perdemos muito líquido, através de vômitos, diarreia ou sangramentos importantes. Isso leva a uma redução do volume sanguíneo circulante, causando a queda da pressão arterial. Por isso, sempre se lembre de se hidratar adequadamente, principalmente quando o tempo estiver quente e seco. E atenção, uma população que merece um cuidado especial são os idosos, pois eles tendem a não sentir sede. Por isso, tem um risco maior de não ingerir água em quantidades adequadas e a desidratar. Outra causa de pressão baixa é a hipotensão postural. E como é essa hipotensão postural? Ela ocorre quando estamos deitados, por exemplo, e nos levantamos bruscamente. Quando isso ocorre, o sangue tende a se localizar mais nas veias das pernas, pelo efeito da gravidade mesmo. E aí a pressão arterial pode cair, levando a sintomas como tontura ou, em casos mais graves, ao desmaio. Se você tem tontura ao se levantar da cama rapidamente, recomendo que tente se levantar mais devagar. Tente primeiro se sentar, fique alguns minutos nessa posição e só depois fique de pé. Caso essa tontura seja persistente, recomendo que procure seu médico para avaliar melhor. A terceira
terceira causa de pressão baixa é o uso excessivo de medicamentos antihipertensivos. Não é tão incomum ver chegar pacientes no consultório com uma dose excessiva de medicações para pressão alta. O problema é que isso pode causar a queda da pressão e muitas vezes a pessoa só descobre que está tendo esse problema ao ficar tonto ou apresentar uma queda. Quando pensamos em pacientes idosos mais frágeis, essas quedas podem ser muito perigosas, pois podem levar a ferimentos e fraturas de ossos importantes, como o fêmur, por exemplo. Por isso, se você estiver sentindo tontura, veja com seu médico se a dose da sua medicação para a pressão está adequada para o seu caso. E a quarta causa para a pressão baixa é a síncope vasovagal. Esse tipo de síncope, chamada de síncope reflexa ou neuromediada, é a principal causa de desmaios. E o que é essa síncope vasovagal? É uma doença que causa quedas da pressão arterial e às vezes do batimento cardíaco também, mediadas por algum fator desencadeante. Pode haver sintomas como tontura, sudorese fria, visão turva, palidez, mal-estar, taquicardia, chegando até mesmo ao desmaio. E essa síncope vasovagal é causada por um reflexo desregulado, ou seja, que não está funcionando adequadamente. Por exemplo, fatores como a dor mais intensa, ou calor excessivo, ou ficar em pé por muito tempo, podem ativar um reflexo do sistema nervoso parasimpático. Esse reflexo diminui os batimentos cardíacos e a pressão arterial. Porém, nas pessoas que têm essa síncope vasovagal, esse reflexo funciona de maneira excessiva, baixando muito a pressão arterial ou batimento cardíaco, podendo causar sintomas ou desmaio. Outros fatores que podem desencadear o reflexo são o exercício físico, geralmente com mal-estar ocorrendo na recuperação, ou seja, logo após o pico do exercício mais intenso. Também a micção, a deglutição, ver sangue, uma emoção muito intensa. Em alguns casos, a causa do reflexo não está clara. Mas é importante ressaltar que essa é uma doença benigna, ou seja, com uma mortalidade extremamente baixa, e as lesões normalmente são causadas pela queda e não pelo desmaio em si. E existe tratamento. Portanto, procure seu médico caso apresente alguns desses sintomas que eu citei anteriormente. E como tratar a pressão baixa? Bem, se houver pressão baixa sintomática, é indicado algumas medidas, como se hidratar bem, ou seja, consumir cerca de 2,5 a 3 litros de água por dia, ingerir sal em uma quantidade levemente aumentada, ou seja, 6 a 10 gramas por dia. Lembrando que o consumo máximo de sal por dia seria de 5 gramas, mas nos pacientes hipotensos é permitido um consumo um pouquinho maior. Deve-se também fazer exercícios físicos, conforme indicado pelo seu médico. Uma outra opção também é usar meias de compressão, que ajudam no retorno venoso do sangue para o coração. Você deve, além disso, evitar as situações desencadeantes, como ficar de pé muito tempo, ficar em lugares abafados e quentes, ou seja, evitar a situação que você sabe que vai causar uma queda na sua pressão. Caso comece a sentir um mal-estar com tontura, sudorese, palidez, imediatamente faça manobras para evitar a piora. Essas manobras podem ser, por exemplo, cruzar as pernas e ficar contraindo a musculatura das pernas e do abdômen ao mesmo tempo. Ou então, se deitar e colocar as pernas para cima até melhorar o mal-estar. E não deixe de procurar o seu médico para avaliar e investigar melhor o seu caso. E esse foi o vídeo de hoje. Lembre-se de curtir e comentar abaixo o que você achou. Me conte também qual a sua experiência. Você tem pressão baixa? Como você lida com isso? Tem alguma coisa que te ajuda a melhorar? Conta aqui nos comentários. Um abraço e até o próximo vídeo.